Ok, no, entonces me gustaría pasar a una parte siguiente, que la FAO, como la FAO nos gustaría traer, exponer algunos productos de conocimiento relacionados a la agricultura familiar que pueden ser útiles en ese trabajo importante que los frentes parlamentarios están desarrollando. Quisiera agradecer a todos y todas por esas intervenciones, experiencias muy ricas. Y creo que algunos de esos elementos conectan también con cuestiones que Manuela y Raúl acabaron de traer y que pueden servir de cómo estimular conocimiento y compartir experiencias en esa área, ¿no? De políticas para la agricultura familiar, de leyes para la agricultura familiar. Pasamos al siguiente, por favor. Voy a pasar muy rápidamente. Tenemos aqui 4 produtos globais técnicos, não, de modo a dar, digamos, uma estrutura técnica sólida para a implementação, apoiar a implementação do desenho da agricultura familiar, ajudar a los países, ajudar a los parlamentos. Uno é uma publicação bastante similar a lo que Manuela apresentou, pero global, com análises de los marcos legislativos e regulatórios em todas as diferentes regiões do planeta, identificando as diferentes áreas de políticas e aspectos centrais das diferentes legislações nacionais existentes para a agricultura familiar. Esse trabalho será continuado esse ano, onde trairemos análise mais específico sobre quais são os critérios de identificação, como se hace reconhecimento do setor da agricultura familiar em los diferentes países, de modo a buscar identificar e dar suporte a países que queiram iniciar esses processos de definição, de reconhecimento da agricultura familiar, de como outros países vêm desenvolvendo isso em seus marcos nacionais. Segundo material é mais enfocado em fortalecimento de capacidades das organizações da agricultura familiar, de modo a, digamos, dar-lhes mais elementos de como manejar, de como gestionar suas organizações, mas também desenvolvimento de capacidades de liderazgo em diferentes áreas, negociação, comunicação, cabildeo e análises de los serviços que a organização provee, e isso está à disposição das organizações da agricultura familiar. Estamos para publicar agora novo material que é marco de aprendizagem sobre políticas públicas para a agricultura familiar. Isso foi uma das principais demandas que recebimos como FAO, como Secretaria do Desenho das Nações Unidas, tanto de los governos como de las organizações da agricultura familiar, de fortalecer essas capacidades de como desenhar, implementar, formular, implementar e seguir os resultados das políticas públicas, e aí passamos por os 5 estágios de aplicação de uma política pública. E, por último, desenvolvemos uma metodologia para ajudar organizações a desenvolverem evidências credíveis, ou seja, com credibilidade estatística em algumas muestras territoriais, de modo que possam saber melhor o que está passando com seus membros e que também tragam mais elementos de evidências para o diálogo com seus governos, com suas instituições sobre o que está passando. E, por último, estamos agora começando outro trabalho que é como fazer fortalecimento das políticas de gênero, do enfoque de gênero dentro das políticas públicas que estamos recém desenvolvendo. Seguinte, por favor. Temos também algumas plataformas, seja de informação, seja de comunicação para a agricultura familiar. Uma mais antiga, que vem já do Ano Internacional da Agricultura Familiar, que é a plataforma de conhecimento sobre a agricultura familiar. É um dos sítios, das páginas mais visitadas da FAO, com mais de 70.000 usuários por mês. Temos quase 30.000 conteúdos, e aqui é um portal que traz informação, dá acesso a diferentes análises, diferentes estudos de lo que está passando com a agricultura familiar, que também está à disposição de todo o público. Seguinte, por favor. Temos a recente plataforma técnica regional da agricultura familiar. A FAO, a nível global, se encontra desenvolvendo diversas plataformas regionais ao redor do mundo, de modo a consolidar conhecimento técnico sobre alguns temas.
potenciar inovações por meio de intercâmbio de experiências, fortalecer nossos equipos técnicos também, fazendo circular o conhecimento e as experiências exitosas de cada país, facilitar encontro, diálogo entre pares e diversos atores. E como a América Latina e o Caribe têm essa expertise, esse avance e consolidação da temática da agricultura familiar, essa é a plataforma que a América Latina e Caribe foi convocada a liderar, uma plataforma técnica regional em agricultura familiar, pero que a ideia é trazer informação e conhecimento para as diferentes regiões do planeta. La seguinte, por favor. Também temos algumas experiências em 3 regiões, América Latina, África e Ásia, de comunicação para o desenvolvimento, onde se oferecem capacitações para comunicações e serviços rurais, e também traz junto atores, tanto representantes da agricultura familiar, das organizações, com os atores de comunicação para o desenvolvimento das regiões, de modo a desenvolver conteúdos. Então, na América Latina temos Onda Rural, podem ver o sítio web de Onda Rural, e aí vão encontrar uma série de produtos, podcasts, notas país sobre a situação da agricultura familiar, e estou seguro que podem interessar-se muito, encontrar muitíssima informação relevante nesses programas. Por último, por favor, também quisiera trazer alguns outros produtos que desenvolvidos com enfoque em los parlamentários, que estão à disposição. Temos 3 cursos em linha sobre princípios para a inversión responsável em la agricultura e los sistemas alimentários. Temos um curso em linha sobre nutrição, que se lançará durante o ano de 2022, e um curso em linha sobre gênero e cambio climático, que também se lançará em espanhol brevemente. Por último, temos uma publicação sobre retos e avanços legislativos em tempos de Covid, que é fruto de uma série de diálogos parlamentários virtuais que foram realizados no último ano e que tentou mapear e identificar as diferentes iniciativas parlamentares em tempos de Covid e como as respostas e soluções que os parlamentares ajudaram a construir durante esse período. E por último, também temos diretrizes para promover legislação em agroecologia, e muitos panelistas hoje tocaram nessa temática, que também pode ser útil de compartilhar entre vocês. Então, todos esses documentos estão disponíveis nas plataformas virtuais da FAO. Se las haremos chegar via e-mail a toda a rede do Frente e do Observatório de Direitos Humanos e Alimentação, à brevidade. Também les recordamos que, se desejam ver novamente essa atividade, assim como materiais de interesse em matéria de agricultura familiar, tales como as notas de orientação jurídicas apresentadas ao início dessa sessão, lo podem fazer através do sítio web parlamentarioscontraelhambre.org, e aí mesmo pronto se encontrará disponível um documento que sistematizará as valiosas experiências e comentários compartidos no dia de hoje, e, por supuesto, detalhes de hora e fecha de nosso próximo encontro, nossa próxima sessão parlamentar.